meditar numa palavra do Senhor nessa noite? Quem quer ouvir palavra, diga amém. Ah, bom, se falar assim, ficasse quieto. Ano que vem vamos retornar um culto de estudo. Segundo livro de Reis, capítulo 7, 3 versículos. Como hoje o pastor está empolgado, quando der 9 horas, quando der 8 horas, Pedro, fecha as portas e não deixa ninguém sair. A gente vai ouvir palavra hoje aqui até meia-noite. Glória a Jesus. Capítulo 7, a partir do versículo 19. Pega a sua espada, pega a sua Bíblia aí. Vamos meditar na palavra do Senhor. Olha, quem está com a gente aqui, que ainda não foi apresentado na matriz, fale comigo depois, tá? Vamos lá, vamos unir as brasas. Irmãos, a quarta do resgate está sendo algo extraordinário. Porque Deus está salvando vidas. Todos acharam, amém? Está escrito assim. Eu falei a partir do versículo... Nossa, só um pouquinho. Do versículo 19. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-á isso fazer conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e morreu. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, aplica mesmo em nosso coração. Fale com a tua igreja, no nome de Jesus, e todos digam. Pode assentar. Eu que estou estreando? Eu que estou estreando? Ó, estou estreando a taça nova. Coisa boa, né? Glória seja dada ao nome do Senhor. Tivemos uma santa ceia hoje, abençoada. Quem não tomou ceia, não deu para ir né? Já está com a ceia aí, né, evangelista Alexandre? A ceia está aí, né? A ceia está aí, fica tranquilo, que todo mundo vai participar da ceia no nome de Jesus. Igreja, nós estamos diante de uma palavra e fica com essa temática no coração, porque a vitória, fica com essa frase aqui, ó, a vitória só é para os que creem. Simples, né? Simples, né? Mas impactante. Dá para ir para o status, essa frase? Dá, não dá? Isso. Mas parece que é uma palavra, uma frase supérflua, mas não é. Porque verdadeiramente tem pessoas que gritam, pessoas que dão glória, tem pessoas que... mas não crê realmente quando é para crer. Tem pessoas que aparentam uma fé tão fervorosa, mas não crê. Que quando Deus bate o martelo, aí não quer crer. Você precisa crer verdadeiramente. A Bíblia não ensina assim. Aquele que busca a Deus tem que crer o quê? Que Ele existe. Se está escrito isso na Bíblia, isso significa que tem pessoas que buscam, mas não acreditam de verdade que o Senhor existe. E esse texto fala muito sobre isso. Mas vamos dar uma passeada na palavra de Deus, porque nós estamos diante de um momento muito ruim para Israel. Quando nós meditamos nessa palavra, desde o início deste livro, nós vamos ver que Israel, ela está sofrendo por causa dos seus próprios erros. Aqui Israel está dividida. E aqui especificamente se trata do Reino Norte. Nesse período aqui, Israel está dividido entre Reino Norte e Reino Sul. E eu bato nessa tecla porque Deus me orienta. Porque o pecado ele só faz isso, só traz divisão. Salomão cometeu grandes pecados e quando Salomão morreu, a divisão veio. O reino de Israel foi dividido, Reino Norte e Reino Sul. E o Reino Norte se entregou à idolatria de uma tal maneira que a gente já sabe como é. E esse período de reis, o povo está sendo massacrado por causa dos erros. É conforme a Bíblia nos ensina. Quer ver? Eu vou falar a primeira parte, eu quero que a igreja fale bem forte a segunda, que eu sei que vai vir automaticamente na sua mente, quando eu falar, quer ver? Quem lê Bíblia vai repetir, vai falar, quer ver? 1, 2, 3. Do que se queixa o homem? Viu? Os que não sabem agora vai falar, porque já escutou. 1, 2, 3. Do que se queixa o homem?
Está na Bíblia. Do que se queixa um homem vivente? Dos seus próprios pecados. É o que aconteceu aqui com Israel. Por causa dos seus erros que eles cometeram diante do Senhor, que era a idolatria, Israel se tornou vassalo da Síria. O que é uma nação vassala? Era uma nação que era obrigada a pagar impostos para aquela nação mais forte, para que não viessem a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo que, por quê? Porque o rei de Israel, que foi filho de Acabe nesse período aqui, o rei de Israel era o rei Jorão, filho de Acabe, está lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 1, você vai ver. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele tirou realmente os altares de Baal. A Bíblia vai dizer que ele tirou os altares de Baal de Israel. Mas não foi para adorar a Deus, porque ele seguiu os mesmos pecados de Jeroboão. Ele criou bezerros de ouro. 2 pecados que Jeroboão cometeu na época quando ele era rei. Ele fez bezerros de ouro e saiu consagrando o sacerdote segundo a vontade dele. Isso aqui eu vou entrar aqui, irmão. Com medo de o povo ir para, como o povo se dividiu, e o lugar de adorar em Jerusalém, na época o rei que tomou posse de Israel, com medo de o povo ir para Jerusalém, fez bezerros de ouro. Não é isso, pastor irmão? E consagrou sacerdote. Você vai ser sacerdote? Você vai ser sacerdotes que não eram da linhagem de Levi, dos levitas. Sendo que Jorão cometeu esse mesmo pecado. E aqui eu quero entrar um pouquinho nisso aqui, nessa revelação, irmãos. Quantos hoje em dia cometendo esse mesmo erro? Com pressa de ver ministério crescer, com pressa de ver ministério expandir, sai tacando óleo em um montão de gente, na cabeça de um montão de gente. É ou não é, irmã Beth? E hoje o escândalo está aí, abre igreja, fecha igreja, abre igreja. O que tem de gente fechando igreja hoje? Por causa de pastores, líderes que só olham o talento, mas sabe que aquele talento tem que ser forjado ainda, tem que ser lapidado, tem que ser trabalhado. Aí jogam cargas pesadas nos ombros de quem ainda não está preparado para assumir tal responsabilidade. Não é porque eu pego o microfone e vira tudo. Não é porque eu tenho uma boa homilética e todo mundo. Isso não significa que de repente eu serei um bom líder. Porque o que forja um bom líder não é o seu talento. O que forja um bom líder é a experiência da caminhada e o coração aberto para aprender a cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é especialista. Me mostra um líder que liderou, que Deus escolheu, que liderou de um dia para o outro. Não. Moisés foi chamado para ser líder, mas ficou 40 anos no deserto, esquecendo o que o Egito ensinou para ele, para poder servir ao Senhor. Deixa a canja. Davi foi ungido a rei, mas foi ungido com 17 anos, 16 para 17, mas só sentou no trono com 30. Foram anos e anos sendo preparado por Deus. O apóstolo Paulo foi o maior missionário que esse mundo já viu, mas ele ficou 3 anos escondidos, aprendendo, sendo ministrado e entendendo o tempo de Deus na vida dele. Eu não culpo muitos que estão desviados aí, distanciados. Alguém conhece, levanta a mão, quem conhece uma pessoa que tem talento e que está distanciada hoje? Quem conhece? Eu conheço. Que você olha assim, você fala, gente, que talento que essa pessoa tem, que dom que essa pessoa, mas está distanciada, porque foi colocado na guerra antes do tempo. Não é verdade, meu pastor? E o texto vai dizer que Jorão, ele comete esses pecados, e isso desagrada a Deus. Só que no tempo de Jorão havia um profeta. Quem sabe o nome desse profeta? Diz para mim, quem é esse profeta? Eu vou dar uma dica, tá? Ele tomou posse da capa de Elias. Eliseu era profeta e é brabo, meu irmão.
O homem era tão bravo que um dia ele estava passando, os jovens começaram a zoar ele. Vai, ô calvo, ô careca, seu careca. Aí ele ficou irado, olhou para trás, que vê uma ursa agora e devore todas vocês. E apareceu, irmão, uma ursa. E cuidado, você que gosta de zombar de pastor, gosta de zombar de homem de Deus, de mulher. Se tu pegar um de sangue quente por aí, meu irmão, se ele abrir a boca, o negócio fica estreito. É Bíblia. Você gosta de fazer meme? Tem gente que gosta de fazer meme, né? Cuidado! Aí você está vendo um montão de gente perecendo aí, não sabe por quê. É porque está zombando dos ministros que Deus levantou na terra, da igreja do Senhor. E Eliseu era esses, irmão. Olha, Eliseu, e ele era sincero, porque no próprio segundo livro de Reis vai dizer que Jorão, Josafá e o outro rei foram buscar ele para consultar a Deus por causa de uma guerra. E Eliseu olhou bem para a cara desse rei Jorão e falou assim: rapaz, eu só estou aqui por causa de Josafá. Se fosse por causa de você, eu nem estaria aqui. Sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Fala, sinceridade. Não é ignorância, fala. Não é ignorância. É porque tem pessoas que confundem sinceridade com ser ignorante. Hoje você não pode ser sincero, você não pode ser arrogante, né? Mas tem que ser sincero. O que é certo, o que é errado, é errado. Aí tem pessoas que não estão preparadas para ser exortadas, aí se magoam. Imagina aí um pastor com a personalidade de Eliseu. Ia ficar estreito, né? Ia ficar com a igreja vazia o tempo todo, né? E o texto vai dizer que Eliseu, nervoso, falou: eu vou consultar Deus por causa de Josafá. Mas ele antes chamou o tangedor. Olha a importância do louvor. Aqui, o ministério de louvor aqui, ó. Olha a importância desses homens aí, ó. As irmãs que louvam, ministério de louvor, os músicos. Olha a importância da adoração. Vocês que louvam ao Senhor, consagrem sempre as suas vidas, que é através das canções que vocês cantam para Deus, que Deus, aleluia, conforta muito o coração. É através das canções entoadas para Deus, que o Espírito visita, oh aleluia, e começa a acalmar muitas almas. Então levem o ministério de vocês a sério. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Elevará candorequebe anarasi que ele Porque quando o tangedor tangiu a harpa, Eliseu se acalmou e pôde ouvir a voz de Deus. Porque Deus não fala com o coração muito atribulado. Deus não fala quando as águas estão agitadas. É por isso que ele esperou Elias se acalmar e veio numa voz mansa para falar com Elias. E é o louvor que prepara o coração. O louvor a Deus que atrai a presença de Deus. Nessa noite eu quero assim repreender toda a ação de Satanás contra os músicos, contra os cantores, aleluia, que ministram o louvor para Deus. Que caia por terra toda armadilha, que caia por terra toda a sedução do mundo, e que o Senhor levante, que o Senhor levante, que o Senhor levante adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Mas não é esses cantores que tem por aí não, tá? Eu não tenho medo de falar não, mano, porque eu costumo dizer que a nossa geração está tendo a pior referência de músicos evangélicos na mídia. Infelizmente é uma realidade. Porque os meninos ficam famosos agora, daqui a pouco larga o Senhor. Se debanda para o mundo. Está repreendido. Que vocês fiquem no anonimato. É que prefiro ver vocês no anonimato do que vocês desviados da casa do Senhor. Eu vou falar, irmão, porque Jesus inspira. Porque na Globo, no SBT, na Record, em outras redes de televisão, tem muito glamour, tem dinheiro, tem reconhecimento humano, mas não tem glória, mas não tem presença. Mas quando se está no anonimato, mas está cheio de Deus, quando você canta, tem libertação, tem demônio caindo por terra. Davi adorava e o demônio saía da presença de Saul. Silas e Paulo cantavam na prisão
Só quem entende esse mistério do louvor, abra a boca e adora o nome do Senhor Jesus. Eliseu não ficou só nisso, não. Eliseu teve outro episódio com esse rei. Porque o texto vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6 de Reis, aleluia, que o rei da Síria agora, quem está me ouvindo, diga glória. O rei da Síria agora planeja uma forma de acabar com Israel. Só que ele planeja isso na recâmara dele, no lugar secreto dele. Olha que Deus tremendo. Hoje a pregação é para quem crê. Deixa eu ver se você crê. Deus, ele revela o oculto e o escondido. Elevará candorrécia. Meu Deus, tem profeta aqui hoje? Tem profeta? Tem profeta aqui hoje, tem profeta. Deus não deixa os seus profetas enganados. O rei tramava nas escondidas, mas Deus revelava ao profeta. Profeta só é enganado quando não tem intimidade. Profeta só é enganado se não orar. Profeta só é enganado se não buscar. Mas profeta que busca, profeta que tem intimidade, cadê você? Eita lá, eu estou sentindo a presença dele. Deus revela. Deus revela, Deus revela, Deus revela. Ele fala: porventura ocultarei alguma coisa ao meu servo. Deus revela, Deus revela. Quem quer receber esse dom nessa noite? Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe. Deus revela. Eu creio em profecia, eu creio nas revelações de Deus, porque sem profecia a igreja se corrompe. Sem profecia a igreja se corrompe. Faz barulho, meu batera! Destrói Satanás com essa batera aí! Oh, aleluia! Glória! O rei ficou doido. Quando ele armava uma armadilha, avisa, mesmo o rei sendo ruim, mas avisa lá para não ir, que o negócio vai pegar lá. E ia. O rei da Síria: mas meu Deus, o que está acontecendo? Pelos deuses da Síria, tem X9 aqui no meio da gente, hein? Tem alguém caguetando aqui meus planos, não é possível. Só pode ser isso. Aí presbítero de alguém se levanta: não é isso não, meu. Vou ver se você vai dar glória. Aí a gente vai usar as nossas palavras. Não é isso não, rei. Então o que é? Lá tem profeta do Deus Altíssimo. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença dele. E tudo que o Senhor trama, o Deus dele avisa para ele. Alabaraca, recebe aí. O diabo não vai te pegar de surpresa. O diabo não vai, não. Porque tudo que ele tramar, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar. Deus vai te revelar. Quem recebe, quem recebe, quem recebe. O diabo está igual barata tonta nessa hora. Por mais que ele tenta, Deus revela, Deus revela. Deus revela a igreja. Deus te revela, Deus te revela. Adora, adora, adora. Deus te revela, Deus te revela. Ele revela. Lara se elevará, candore se elevará. Bem, é verdade que hoje tem muito charlatão, né? Abriu parênteses aqui, né? Hoje tem profeta do Pixie, tem profeta disso, tem profeta daquilo. Eles acham que Deus é fofoqueiro. Tem gente que acha que Deus é fofoqueiro e acha que Deus é assassino de aluguel, que vai sair matando todo mundo só porque não gosta. Já pensou se Deus fosse matar todo mundo só porque você... Já pensou? Imagina como é que vai ficar. Senhor, eu não gostei não, Senhor. Mostra que eu sou contigo. Mata ela, mata ele. Hoje em dia, hein? Imagina. Mas ainda existem profetas que realmente profetizam segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome. E por isso Eliseu pagou preço. Por que Eliseu pagou preço? Porque o texto vai dizer, no versículo 24 do capítulo... Aleluia. Perdão.
Glória seja dada ao Senhor. Deixa eu achar aqui. Conselho. Que Samaria é cercada, irmãos. Depois que Eliseu salva os três reis, eu não iria tocar nesse assunto não, mas Deus, ele me faz tocar nesse assunto. O texto vai dizer que agora Samaria é cercada e Geazi, ele fica com medo. Aqui, ó, é isso mesmo, no capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Não, esse aí é outro texto, onde a gente vai chegar. Mas tem um outro cerco aqui. A partir do versículo 8, na questão que quando Eliseu ele descobre os conselhos do rei, a partir do versículo 15, do versículo 13, o texto vai dizer que Samaria é cercada. Porque o profeta profetizou a verdade. Sabe por que tem muito profeta aí do engano se dando bem, entre aspas? Porque eles profetizam mentira e o diabo não incomoda eles, não. Tá, eu falo mesmo, está fazendo a vontade do diabo. Esses profetas, eles repreendem quem tem que ser confortado e conforta quem tem que ser repreendido. Tem um montão de profeta assim hoje, só porque o camarada tem dinheiro. O camarada tem dinheiro, mas ele vive uma vida dupla. Tem a esposa, tem amante, tem isso, tem aquilo, mas o profeta quer profetizar a vitória para ele, porque tem dinheiro para dar para profeta. Deixa baixinho, que eu quero que as pessoas ouçam muito bem isso. Profeta do engano está trazendo palavra de conforto quem é para ser confrontado. Os profetas de hoje são os ministros, os líderes, pastores, evangelistas, presbíteros, que para agradar o homem falam o que eles querem ouvir. Para não terem igrejas vazias e pessoas que são levadas por esse engano. Levará cantos. Aleluia. Mas que Deus nos dê discernimento e que nos dê coragem para profetizar a verdade, sempre a verdade, independente do que aconteça. Independente de você ser cercado ou não, conforme Eliseu foi cercado junto com o seu moço. Está faltando sinceridade em muitos altares. O nosso pastor hoje estava falando, graças a Deus, que hoje nós estamos, mas até por um pouco tempo, tá? Se prepara, porque a perseguição vai chegar no Brasil também. Mas não é o diabo não, é a peneira de Deus que vai tratar com os falsos profetas que só visam dinheiro e poder, mas aqueles que andam em retidão com Deus vencerão na presença dEle. Temos irmãos que estão morrendo em países aí, irmãos, sim, pagando preço. Tem missionário aqui no Brasil, vou falar, irmão, por que Deus não me leva? Porque Deus conhece o coração, sabe que se levar vai desviar lá, irmão, não aguenta. Qual seria a nossa reação agora, pastor Ivão? Se parasse 3 caminhões aqui, ó, de muçulmanos extremistas dizendo, vou matar todo mundo, aquele que não negar Jesus eu vou matar, qual seria a nossa reação aqui agora? Porque quando se fala de morte por causa de Jesus, não está só no Antigo, não está só aqui no Novo Testamento, há mais de 2000 anos atrás, não. Está acontecendo hoje, sim. Vai ver as reportagens aí. Louvado seja o nome do Senhor.
A lei está estreitando para a igreja. Estão cercando a igreja. A cada dia está entrando devagarinho na Constituição, decretos, planejamentos, para que se amenize a pregação da verdade. Estão inventando uma nova Bíblia. Estão arrancando as páginas que lutam contra o pecado. Estão reinventando. Estão escutando, aceitaram o conselho da Xuxa, quando a Xuxa falou que a Bíblia tem que ser reescrita. Estão reescrevendo. Você, para ir numa livraria comprar uma Bíblia, você tem que tomar muito cuidado com a Bíblia que você vai comprar, porque a verdade de Deus magoa os poderosos, magoa aqueles que querem poder. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Foram atrás de Eliseu, porque Eliseu profetizou a verdade. E profeta que prega a verdade, ele vai ser perseguido sim. Mas ainda que as flechas do diabo estejam apontadas sobre ele na terra, Deus tem um exército que cerca a igreja verdadeira. Aleluia, para ser mais do que vencedora. Mestre, o que foi, rapaz? Agora a gente vai morrer. Por quê? Porque cercaram a gente. Mas quem anda com Deus é assim, ó. Vê se você vai dar glória. Vou fazer aqui, né? O texto me dá base para isso. Sem ferir o texto, mas na lógica do texto. Eu vejo Eliseu olhando para Geazi. Fala, Geazi, o que houve? Mestre, tu foi para lá do rei aí agora? Olha o problema que tu arrumou para a gente aí, ó. Vai morrer todo mundo aqui. Eu não vou nem falar das minhas palavras. Eu vou falar com a palavra da Bíblia para ver se você glorifica. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Eu vou repetir para ver se a glória vai sair mais forte. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que está com eles. Eu vou repetir, para ver se a igreja está aqui. Não tema, maior é o que está conosco, mais é o que está conosco do que o que está no mundo, Não tenha medo, viva a verdade, fale a verdade, testemunhe a verdade, porque o Senhor, Ele vai ser contigo aonde você andar. Quem recebe essa palavra, quem pode adorar? Oh, aleluia! Escuta aqui. Aí o profeta olha para cima e fala: Senhor, por favor, abre os olhos do moço, elevacando-se. Abre os olhos do moço, para que ele veja. Aleluia. Eu posso ver Deus. Aleluia. Essa aqui é palavra, coisa mente de pregador. É porque lá em Apocalipse me dá base para isso. Porque para a igreja de Laodiceia, Jesus mandou a igreja comprar colírio para que eles pudessem ver. Então eu uso essa conjectura aqui. Eu posso ver o anjo chegando agora com esse colírio. Aleluia, que Jesus mandou a igreja comprar e pingando nos olhos do moço do profeta, pingou ali, ó. Eu vou fechar os olhos carnais dele e vou abrir os espirituais, porque crente com os olhos carnais tem medo dos mistérios, duvida de tudo, desconfia, mas crente que tem o olho espiritual aberto, ele contempla o exército de Deus, carruagens de fogo, cavalos de fogo. Meu Deus, eu estou sentindo a tua presença, Jesus, eu estou sentindo a tua presença. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Só quem teme nessa noite adora. Pode vir perseguição, pode vir luta, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Mas pastor, e os irmãos que estão morrendo? Estão igual na igreja primitiva,
a carne cai no chão, aleluia, e a alma vai para o paraíso. Meu Deus, você pode adorar. Crente que tem medo de morrer é porque não tem certeza da salvação, mas crente que tem certeza da sua salvação, ele encara o perigo, ele vai até o fim. O Bruno que está lendo esse livro, o livro dos mártires, os crentes brigavam para ir primeiro para a arena. Não, deixa que eu vou. Não, eu que quero ir, não, deixa que eu vou. O pregador deu essa palavra e realmente os livros, lê. Os mártires do Coliseu, os heróis da fé, o livro dos mártires. Você vai ver como é que os crentes morriam por adorar Jesus. Só que só no tempo de Deus. Porque se não for o tempo de Deus, a terra ainda vai ter que aturar a igreja pregando a palavra da verdade. Eu costumo dizer para alguns que não gostam da igreja, não se preocupa não, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e Jesus vai arrancar, o anticristo vai dominar, e vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas enquanto isso, nós não vamos deixar vocês pecarem em paz. Aonde houver o pecado, a igreja vai anunciar, aleluia, a libertação, vai anunciar, aleluia, a palavra que cura, salva e liberta. Mas vamos aqui, irmãos, saindo da introdução, que já é 9:3, eu não sei porquê, eu vou pegar essa palavra 6:10, vou deixar só o irmão cantar, vou pegar 6:10, e aqui, irmãos, aqui vai ficar mais pesado, mas eu preciso ministrar isso aqui, porque é onde nós lemos o contexto, saindo da introdução, Samaria novamente cercada pelos sírios, e esse cerco, ele foi um cerco mais forte. Por quê? Porque esse cerco vem da parte de Deus. No capítulo 26, no versículo 24, por causa do pecado de Israel, Deus permitiu, e o cerco foi tão grande, porque naquele tempo eles faziam assim, quando eles queriam dominar uma cidade, eles cercavam a cidade, armavam um acampamento em volta da cidade, os soldados, milhares e milhares de soldados, eles levavam seus despojos, eles moravam em volta da cidade. E o que eles faziam? Eles cortavam o suprimento de água da cidade. O que eles faziam? Todos os alimentos, mais baixinho por favor agora, todos os alimentos que vinham, para poder a cidade, eles saqueavam, eles não deixavam entrar nada na cidade, não entrava comida, não tinha água, eles iam onde era a fonte da água, eles represavam, e ficavam ali anos e anos, tinha cerco que durava 2 anos, tinha cerco que durava 3 anos, até acabar os mantimentos do rei. Quando a cidade era cercada, o que eles faziam? Eles pegavam o que restavam, eles pegavam as melhores comidas, as melhores bebidas, e colocavam nas recâmeras do rei, porque o rei não podia morrer de fome, porque o rei era a luz da cidade, era a luz da nação, e ali o rei tinha alimento, o rei tinha tudo, mas quem estava fora da cidade, muitos pereciam, muitos morriam, e é isso que aconteceu, irmão, aleluia. O cerco foi tão grande que no versículo 28, o texto vai dizer que o rei agora sai para saber como é que está a situação da cidade, e ele anda de cavalo junto com os seus, aleluia, para olhar o povo, e o texto vai dizer que quando ele ia passando pelos muros, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, alguém grita a eles, aleluia, a Bíblia vai dizer, e sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor, e ele lhe disse, e se o Senhor te não acode, onde te acudirei eu? Da eira ou do largar? Ou seja, o rei não tinha como ajudar aquela mulher, mas qual era a ajuda que ela pedia? Vai ficar pesado, irmão, mas é por isso que eu amo a Bíblia. O texto vai dizer o seguinte, disse-lhe mais o rei, o que tens? E ela disse, esta mulher me disse,
dá cá o teu filho, para que hoje o comemos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos, mas dizendo-lhe eu, a outro dia, dá cá o teu filho, para que comamos. Respondeu, ela escondeu o seu filho. Ou seja, a fome ficou tão extrema em Samaria, que começaram a praticar canibalismo. Oh meu Deus, começaram a comer os seus próprios filhos. Aleluia, a fome era tão grande, que os animais impuros, que não podiam comer, eles estavam comendo uma cabeça de jumenta, era equivalente a não sei quantos salários, para vocês verem. Aleluia, esterco de pombo. Alguém come esterco de pombo? Mas nesse período, estavam vendendo esterco de pombo, para poder matar a fome. Mas que isso, pastor? Isso é pesado? Não, é a verdade bíblica, é a verdade da desobediência, é a verdade de quem se desvia e não anda nos caminhos do Senhor, porque a Bíblia vai dizer em Levítico, no capítulo 26, aleluia, que no versículo 29, que Deus deixou bem claro isso. Está lá, depois você lê. Se o povo fosse idolatrar, se o povo abandonasse a Deus, ele iria permitir a fome, ele iria permitir a maldade, e ele mesmo disse: e vocês comerão seus próprios filhos, e comerão as suas próprias filhas. Por quê? Por causa da desobediência. E você acha que é diferente nos dias de hoje? Estamos na graça, e que é pior ainda, quantas pessoas perecendo, porque está na desobediência, querem servir a Deus do jeito que elas querem. Eu não sirvo a Jesus do jeito que eu quero, eu tenho que servir a Jesus do jeito que a palavra me ensina a servir Jesus. Não adianta eu te trazer uma palavra bonita aqui, e de repente você morrer e perder a sua salvação. Eu vou ser cobrado também, mas eu tenho que te alertar. Jesus, ele não quer que você veja borboletinha voando, ele não quer te pegar no colo e te mimar, mas ele quer que você seja crente de verdade, que ande na verdade, que viva a verdade, para que você tenha direito ao céu de glória. Se coloca de pé.